Olá, querido aluno, querida aluna do Portal IED, sejam bem-vindos ao nosso curso de pós-graduação em Direito Penal e Direito Processual Penal Comum. Por que eu falo comum? Porque em breve nós teremos também um curso de Direito Penal e Processual Penal Militar, que vale a pena conferir. Bom, antes disso, deixe eu me apresentar. Eu estarei com os senhores, então, trabalhando, né, a teoria geral da prova na aula de hoje, e depois irei trabalhar execução penal e o direito processual penal militar. Meu nome é professora Carolina Montoli, eu já leciono há 18 anos e é a primeira vez junto aqui com os senhores no Instituto Eupídio Donizete. A minha formação acadêmica, eu sou bacharel em Direito, sou advogada criminalista, não é? Sou doutora e pós-doutora em Direito Penal e Garantias Constitucionais, sou mestre em Teoria do Direito e terminei há pouco também um pós-doutorado em Direitos Humanos. Então, estou aí também com a especialização em Direito Penal e Direito Processual Penal Militar. Sou instrutora de polícia lotada na Academia de Polícia Militar aqui do estado de Minas Gerais, trabalhando aí com os cursos de habilitação de oficiais, cursos de formação de oficiais, os cursos específicos aí de formação de sargentos e atualmente estou lotada lá no curso de formação de soldados. A nossa primeira aula nós vamos trabalhar com um conceito que faz parte desse título, do título 7, que é chamado provas no direito processual penal comum. É um título muito importante, é um título extenso para nós aqui. Estaremos juntos durante 12 horas aula e hoje estaremos trabalhando com as provas e com as teorias pertinentes e as teorias mais importantes e atuais. Aquelas teorias que foram recepcionadas pelo Supremo e já adianto aos senhores, já com a alteração que sofreu o nosso Código de Direito Processual Penal Militar, Penal Comum, aliás, no ano de 2008. Então, nós vamos começar, primeiramente, fazendo uma diferenciação do que é prova. O que é prova e o que são indícios. Quando eu falo no conceito de prova, eu estou me referindo ao artigo 155 do Código de Direito Processual Penal. Quando eu trabalho o conceito de indícios, eu estou me referindo ao artigo 239 do Código de Direito Processual Penal. Então, nós vamos começar aqui com o nosso primeiro slide. Então, um conceito basicamente de prova. Prova é um instrumento usado pelos sujeitos processuais para comprovar os fatos da causa, isto é, aquelas alegações que são deduzidas pelas partes com fundamento para o exercício da tutela jurisdicional. Ora, meu querido aluno, minha querida aluna, o que isso é importante para nós? Porque, primeiro, nós já alcançamos toda a valoração instrumental necessária para que eu consiga fomentar, tendo em vista a parte de acusação e tendo em vista a parte da defesa. Então, quando nós pensamos em prova, quando nós pensamos na instrumentalidade probatória, nós estamos pensando a nível de acusação e nós estamos pensando a nível da defesa. E isso é muito importante, porque o artigo 155 do referido diploma legal nos trouxe já essa adequação com a modificação em 2008. Então, prestem atenção nessa leitura. O juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Ora, nós temos aqui uma informação muito importante, que é uma prova que será produzida em contraditório judicial. Lembrando que os senhores já estudaram aqui com os nossos demais professores a parte pertinente ao inquérito policial. E nós vamos lembrar que o inquérito policial é um procedimento inquisitivo ou um procedimento inquisitório, senhores, não admitindo por parte da defesa a produção de
provas. Então, a produção de provas por parte da defesa, ela é pertinente somente durante o contraditório judicial, da chamada audiência de instrução e julgamento, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Ao momento aí da investigação, nós vamos estudar na próxima aula as chamadas provas nominadas, que começam lá no artigo 158 e vão até o artigo 250 do CPP. Nós vamos começar trabalhando com o exame de corpo de delito e com as chamadas provas periciais. Também para aqueles alunos que estão utilizando o curso de pós-graduação de Direito Penal e Direito Processual Penal Comum, isso é muito importante, porque esse curso também poderá ser utilizado aí na preparação dos senhores para os concursos de delegado e delegado federal. São exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Então, um conceito muito importante aqui para nós. Nós vamos diferenciar o que são provas de meros indícios, que é o conceito presente no artigo 239 do CPP. Então, as provas são justamente aquilo que irá fomentar a minha base, caso eu esteja, né, no lado da acusação, caso eu esteja no lado da defesa, nós vamos fomentar toda a instrumentalidade processual. Só que essa instrumentalidade processual e principalmente essa instrumentalidade processual probatória, ela vem recalcada por diversas teorias que vão nos amparar na sua sustentabilidade. E isso que é o de mais importante. Então, essa aula inicial, que é a teoria geral da prova, ela vai nos oferecer todo o arcabouço teórico e propedêutico. Aí o aluno do portal, a aluna do portal vai me perguntar, ora, professora, por que eu preciso saber essa instrumentalidade probatória a nível propedêutico e teórico? Não seria muito mais interessante que nós nos conduzíssemos diretamente para as chamadas provas nominadas? Pois é, meu querido aluno, minha querida aluna, não. É interessante que nós saibamos a aplicação disso, porque os senhores já estudaram na parte relativa ao direito processual constitucional toda a principiologia referente ao conceito de provas. E daqui a pouco nós vamos estudar o conceito de provas ilegais e o conceito de provas ilegítimas. Então, nós vamos lá voltar na Ada Pellegrini Grinover para que nós possamos ver que aquela classificação da referida professora não foi e não é aplicada pela corrente majoritária. Mas por que disso? Porque com a reforma da Lei 11.719/2008, nós vamos pensar que essa lei, ela trouxe um arcabouço e uma definição do que seja uma prova ilícita para nós aqui. Então, vamos prestar atenção nessa parte aqui do quadro inicial. Teoria geral das provas. Então, nós vamos trabalhar com as provas, o conceito, o objeto. Nós vamos trabalhar com os meios de prova, com as limitações e também com o ônus da prova. Para tanto, eu preparei para os senhores um roteiro didático para essa aula. Esse roteiro didático ele estará postado na área do aluno, no qual o aluno ele vai compreender e analisar como que será feita a dinâmica da aula de hoje. Ora, já havia falado que nós estamos localizados. Por que é importante essa localização geográfica no CPP? É importante para que nós saibamos que o acompanhamento pedagógico com o nosso VADMECUM, com a nossa codificação processual penal, ela é importante porque eu estarei aqui juntamente com os senhores traduzindo e alocando o conceito ou os conceitos que o nosso legislador
não deixou de forma explícita, ou seja, são conceitos que o nosso legislador, ele carrega em si de forma implícita. Então, os senhores estarão recebendo o material junto com a postagem dessa aula da seguinte forma. Ele é composto, né, com a unidade 6, Teoria Geral da Prova. Então, eu já começo trabalhando a aplicabilidade conceitual. Então, já fizemos, anteriormente, a diferença entre indício e prova. Desta feita, senhores, eu coloco assim: indício, considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução, prestem atenção, senhores, autorize por indução concluir-se a existência de outro ou outras circunstâncias. Ora, senhores, são meros indícios. E a capitulação legal do artigo 239 nos traz essa realidade. Repetindo novamente o conceito de prova. Olha que interessante. Prova é todo elemento pelo qual se procura mostrar a existência e a veracidade de um fato. Senhores, eu estou aqui na tratabilidade de uma veracidade probatória. E veracidade probatória essa atrelada a um arcabouço fático. Sim, lá no artigo 6º do CPP, que os senhores já estudaram anteriormente, o professor que trabalhou o inquérito policial, que iniciou-se lá no artigo 4º, depois o artigo 5º, quando ele alcança o artigo 6º, ele faz a delimitação das providências que a autoridade policial deverá tomar em relação à equipe que será direcionada para resguardar esse elemento probatório, ou seja, as provas. Então, separando o local de prova, acionando a equipe de perícia técnica que nós vamos estudar, o que são os peritos, o porquê que é importante nós estudarmos, quem são esses profissionais e a alteração recente que teve para quem está aí estudando para concurso, para delegado federal, para perito seja da Polícia Civil, por exemplo, os senhores poderão chegar a fundo dessa nova profissão aí, que hoje em dia ela tem uma autonomia em relação à autoridade policial e em relação à autoridade judiciária. Então, na sequência, meus queridos, então já havia falado que prova é todo elemento pelo qual se procura mostrar a existência e a veracidade de um fato. Talvez o que seja mais importante para nós, sua finalidade no processo é auxiliar o julgador no seu convencimento. Volta aqui para mim, por favor, na leitura do artigo 155, senhores. O juiz formará a sua convicção. Desta feita, eu estou com apontamentos conclusivos em relação ao conceito do que seja prova. O juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Na sequência aí, meus queridos, coloquei para os senhores também, na área do aluno, uns exemplos aí, como depoimento de testemunha, resultado de perícia e o próprio conteúdo documental. Na sequência, meios de prova são os instrumentos ou atividades pelos quais os elementos de prova são introduzidos no processo. Então, nós temos o conceito de indícios, em uma sequência lógica, nós temos o conceito de prova, e agora nós estamos passando para o conceito de meios de prova. Ora, senhores, quando nós pensamos em meios de prova, nós vamos pensar também na caracterização das chamadas provas nominadas e nas chamadas provas inominadas. Como eu havia falado no início aqui das nossas aulas, nós estamos pensando na teoria geral da prova. Quando nós pensamos na teoria geral da prova, eu estou me localizando no artigo 155 ao artigo 157. Quando eu estou pensando nos meios de prova, eu estou trabalhando o conceito de prova em relação à prova nominada, em relação à prova inominada. Então, quando eu penso nas chamadas
provas nominadas. Eu estou me localizando no meu VADMEC, eu estou localizando no meu Código de Processo Penal, do artigo 158 até o artigo 250. Percebo, meus queridos e minhas queridas, percebo que é um conteúdo extenso, mas vai valer a pena ver. Ok? Continuando aí. Então, os meios de prova são esses instrumentos ou atividades pelos quais os elementos de prova são introduzidos no processo. Exemplo, testemunha, documento e a própria perícia. Fonte da prova. Na sequência aí no material dos senhores, acompanhem aí, fonte de prova. São as pessoas ou coisas das quais se possa conseguir a prova. Por exemplo, a própria denúncia aí para nós. Depois, meio procedimental para a produção de prova. Ora, trabalhamos o meio de prova, agora nós vamos trabalhar o meio procedimental para a produção dessa prova. É um procedimento que tem o objetivo de conseguir as provas. Senhores, talvez o assunto mais importante aqui no nosso curso, um assunto polêmico, um assunto que deve ser estudado, que deve ser estudado por vocês, nossos alunos e alunas, que é o mandado de busca e apreensão. E é muito importante que quando eu for trabalhar esse mandado de busca e apreensão, eu vou pedir licença para os senhores para fazer uma remissão ao estudo do direito processual penal militar. É uma breve remissão. Por que disso? Porque o nosso aluno aqui da pós-graduação do EAD precisa ficar antenado para as possibilidades em relação ao trabalho dos policiais. Ora, professora, por que isso é importante? Porque eu preciso me resguardar, seja como policial civil, eu preciso me resguardar, seja como policial militar, e eu preciso me resguardar, seja como advogado, e eu preciso me resguardar, seja como operador do direito. Então, na segunda parte aí do nosso curso, o tema que eu irei ater-me com exemplos e considerações atuais é o chamado mandado de busca e apreensão, no qual nós vamos fazer uma diferenciação do que é busca, do que é apreensão, e as possibilidades de acompanhamento e as prerrogativas funcionais aí dos advogados, para que nós possamos dirimir essas dúvidas que são até então inconclusivas. Na sequência aí, senhores. Então, meio procedimental, coloquei como exemplo aí para os senhores a busca e apreensão e a própria interceptação telefônica, que eu vou falar um pouquinho também das atualidades aí para os senhores. O objeto da prova, aí eu quero chamar a atenção para um aspecto muito importante. Esse objeto da prova está nesse quadro aqui, senhores. Ó, provas, conceito, objeto. Já falamos do meio de prova, mas vamos voltar aqui ao objeto da prova. Nós temos que lembrar que existe a seguinte terminologia: objeto da prova e objeto de prova. Hoje nós não podemos nos olvidar da diferença da terminologia. Por que eu chamo a atenção para a diferença terminológica? Porque quando eu penso em direito penal, quando eu penso em direito processual penal, a terminologia para nós nos é de extrema importância. Então, quando eu penso em objeto da prova, eu estou pensando em relevância? Sim, eu estou pensando em relevância. Quando eu penso em objeto de prova, eu estou pensando em pertinência. Ora, meu querido aluno, isso é muito importante para que os senhores saibam a diferenciação. Então, quando eu penso em objeto da prova, eu vou lembrar o quê? Que é o quê? Relevante? Não. Que é pertinente? Não, eu vou lembrar basicamente a diferença entre relevância e a diferença entre
pertinência. A relevância é tudo aquilo que poderá ser utilizado, mas aquilo que será utilizado de maneira fática. Porque quando eu faço a instrumentalidade probatória, eu estou querendo provar o quê? Vamos lembrar essa parte? Essa parte já foi lecionada para os senhores em relação aos procedimentos, mas cabe-me aqui fazer uma ressalva em relação a isso. Nós vamos lembrar o seguinte, quando nós somos a acusação, nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar com a culpa, nós vamos trabalhar com dolo, automaticamente provando a existência de autoria e materialidade, senhores. O dolo e a culpa atrelados, logicamente, ao nexo causal, ao nexo de causalidade. Agora, prestem atenção em um fator determinante. Quando eu estou trabalhando em linha de defesa, e quando eu penso em linha de defesa, vamos lembrar? Modificação pela Lei 11.719/2008, mas basicamente o que se encontra no artigo 396 e no artigo 396-A do CPP. Outrora a defesa prévia, agora é a chamada defesa preliminar. Então, em sede de defesa, querido aluno, querida aluna, eu vou pensar em autoria, eu vou pensar em materialidade, eu vou pensar em dolo, eu vou pensar em culpa, não. Eu vou pensar o quê? Nas chamadas excludentes da ilicitude, nas excludentes da culpabilidade e, basicamente, o que, senhores? No artigo 107 do Código Penal, que é a chamada extinção da punibilidade do agente. Na sequência, voltando lá, né? Então, o objeto de prova, não confundir com o objeto da prova, em relação à relevância e em relação à pertinência. Então, essa prova, esse objeto de prova, ele precisa ter uma pertinência para que eu possa fundar o quê? O arcabouço probatório suficiente. E esse arcabouço probatório suficiente a ser aplicado na acusação, como nós já falamos, senhores, e a ser aplicado em linha de defesa. Na sequência aí, nexo probatório. Olha que interessante, no material dos senhores, eu separei essa estrutura do nexo probatório. Ora, senhores, ora, doutores, os senhores irão me perguntar, por que que nós precisamos ter, professor, esse nexo probatório? Porque o nexo probatório é justamente essa ligação. Então, eu escrevi assim para os senhores, ligação entre a autoria e a própria materialidade delituosa. Porque daqui a pouquinho nós vamos ver que esse conceito de prova, ele está atrelado a um conceito que da verdade real ou da verdade material. Esse conceito não está atrelado à própria verdade formal, que a verdade formal é a instrumentalidade desse arcabouço para fomentar o quê? Tanto o inquérito policial, as provas que são produzidas em seara de inquérito policial, quanto as provas que são produzidas na própria audiência de instrução e julgamento, senhores, que são as provas produzidas durante a fase processual. Por isso que isso para nós é muito importante, essa diferença e essa ligação. Daqui a pouquinho nós vamos trabalhar com essa busca da verdade real ou a busca da verdade material. Mas enquanto isso, para a aula ficar dinâmica, vamos voltar aqui para os nossos slides para que nós possamos acompanhar a leitura e os senhores irem sanando as dúvidas aí. O próximo slide, então, nós temos o seguinte conceito. A fim de decidir o processo penal com a condenação do acusado
Olha lá, quando eu penso em condenação do acusado, quando nós estamos pensando em condenação do acusado, nós estamos pensando o quê? Com a própria estruturação de uma pena. Essa pena, principalmente em relação a uma pena restritiva de direitos, não, uma pena privativa de liberdade. Aí nós vamos lembrar do próprio status libertatis do indivíduo. É preciso que o juiz esteja convencido de que são verdadeiros determinados fatos. Convencimento de que são verdadeiros determinados fatos. Ora, senhores, falei há pouco da busca da verdade real, ou da também chamada verdade material. Mas vamos pensar, vamos analisar enquanto estudantes de pós-graduação. Porque enquanto nós estamos aqui estudando, nos capacitando, buscando novos conhecimentos, nós precisamos desenvolver o senso crítico, enquanto policiais, enquanto advogados, enquanto operadores do direito. Nós precisamos questionar, basicamente, essa estrutura normativa. Então, senhores, eu vos convido a pensar nesse conceito. Ora, verdade real ou verdade material, basicamente, o que o legislador quis dizer aqui? Só quem conhece a verdade é a vítima, se essa ainda estiver viva, é o próprio agente infrator, ou chamado cidadão em confronto com a lei, que é a terminologia utilizada aí atualmente pelos policiais civis e pelos policiais militares, cidadão em confronto com a lei, tendo em vista hoje o conceito internacional dos direitos humanos. Então, nós falamos agente infrator, porque é aquele que vai cometer uma infração penal, e os senhores já devem ter estudado esse conceito de infração penal. O que é basicamente a infração penal? Que é o gênero da qual são, ou das quais são espécies. A INPO, conhecida por nós como INPO, infração de menor potencial ofensivo, as contravenções penais disciplinadas no Decreto-Lei 3688/41 e o próprio quê? Crime. Esse conceito foi retirado de onde? Do artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, senhores. Então, essa verdade real ou verdade material parece-nos, em relação às pessoas que não acompanharam, que não assistiram, que são testemunhas não oculares, que a tentativa do magistrado não, né, senhores? Porque em relação ao magistrado, o magistrado, ele não tem o ônus probatório. Daqui a pouquinho nós vamos ver isso. O magistrado não possui o ônus probatório, mas ele sim, ele pode agir de ofício para fomentar a instrumentalidade probatória. Mas voltando lá nesse conceito. Então, é importante que essa verdade, para nós, é uma verdade aparente, porque só quem presenciou o fato, só quem estava lá, que consegue ter a efetiva demonstração de uma verdade real. Por isso que nós temos a reconstituição da cena do crime, que os senhores já estudaram lá, começando lá no artigo 6º, lembrando que essa reconstituição de cena do crime, ela tem que se valer de acordo com a cultura local, observados principalmente os bons costumes. Voltando aqui para o slide, senhores. Que o juiz esteja convencido de que são verdadeiros determinados fatos e a apuração deles é feita durante a instrução. Essa demonstração a respeito da veracidade ou falsidade da imputação, que deve gerar no juiz a convicção de que necessita para o seu pronunciamento, é que constitui a prova. O artigo 155 aí, senhores. No processo criminal, ao menos para a condenação, os juízos aceitos serão sempre da certeza, jamais da probabilidade.
Mas essa palavrinha probabilidade, daqui a pouco eu vou falar sobre ela em relação à teoria dos frutos da árvore envenenada. Serão sempre da certeza, jamais de probabilidade. Sinônimo de insegurança, embora possa a probabilidade ser caminho, impulso na direção da certeza. Então, esse assunto, olha só como é que ficou recapitulando até agora. Nós fizemos um apanhado geral do que é a prova, trabalhamos basicamente conceito de prova, fizemos uma diferenciação com os meros indícios, trabalhamos os meios de prova, trabalhamos, né, o objeto de prova e o objeto da prova. Agora vamos falar um pouquinho dos princípios. Nós vamos trabalhar um pouquinho dos princípios antes de que eu possa alcançar, olha lá, as limitações desses meios de prova, porque isso é importante, e o próprio ônus da prova. Que eu já falei brevemente, que o ônus da prova, ele não é o quê? Uma obrigação, senhores. O ônus de provar, ele vai estar adstrito às partes e não ao juiz. Então, no material que eu preparei para os senhores, olha só como é que ficou. O próximo tema aí, fechei em princípios aplicáveis à prova. Coloquei como primeiro princípio aí, e eu quero que os senhores prestem bem atenção e que os senhores grifem aí no Código de Processo Penal, o aluno, aquela aluna que está com o Código de Processo Penal comentado, melhor ainda, a edição do NUT está muito boa, embora que os esquemas e sistemas do NUT, o NUT não está mais na RT. Então, nós estamos aí sem os esquemas e sistemas do NUT. Mas o Código de Direito Processual Penal comentado do NUT está muito bom. Auri Lopes Júnior, né, o próprio professor Nestor Távora, né, que ele é também, né, autor de vários livros aí para concurso, ele gosta de fazer essa diferenciação. E o professor Fernando Capês assim também o faz. Então, eu fiz um apanhado de todos esses autores e coloquei no material dos senhores da seguinte forma. Então, a liberdade probatória. Prestem atenção, porque esse assunto é um assunto muito polêmico. Porque quando eu penso nessa liberdade probatória, eu tenho que pensar, senhores, se essa liberdade probatória, ela vai ser limitada ou ela vai ser ilimitada. Vejamos. Liberdade probatória, então, coloquei para os senhores a previsão constitucional e infraconstitucional nos seguintes artigos. Então, a previsão nossa aí constitucional, artigo 5º, inciso 55 da CR/88, quando eu penso em Código de Processo Penal, separei para os senhores o artigo que eu já havia falado, o artigo 6º do CPP, acrescentando o artigo 18 e o próprio artigo 155, que é o objeto aí do nosso estudo, que é a teoria geral da prova. Agora, prestem atenção, que apesar de amplo, o direito de provar não é absoluto. É o que está aqui no nosso outro quadro que eu escrevi para os senhores, que daqui a pouquinho nós vamos trabalhar com as limitações. Nós vamos trabalhar com as limitações e com os fatos que independem dessa limitação e os fatos que independem da própria prova. Olha lá, então, direito de provar não é absoluto ou ilimitado. Aí eu vou chamar a atenção para que os senhores grifem aí no vade-mecum ou no Código de Processo Penal. Artigo 155, mas olha só, atenção, senhores, o parágrafo único. Eu havia feito a leitura inicial somente do caput do artigo 155. Vamos prestar atenção agora na limitação trazida pelo nosso legislador em relação ao artigo 155, parágrafo único. Prestem atenção. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas
na lei civil. Olha lá que interessante, senhores. Então, nós temos aí uma primeira limitação. Qual que é, senhores, essa primeira limitação? O nosso legislador a colocou no artigo 155, parágrafo único. Então, novamente, somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. Por quê, senhores? Aí eu faço a pergunta para os senhores. Porque o juízo criminal, ele não vai se ater às considerações de competência que são estabelecidas no juízo civil. Vamos ver um outro exemplo disso? Nós temos a ação penal, que os senhores também já estudaram, e nós temos a chamada ação civil ex delicto. Nessa seara, os senhores estudaram e fizeram a diferenciação entre conceito e natureza jurídica. Nós não podemos nos olvidar que uma natureza jurídica não tem nada a ver com um mero conceito. Desta feita, senhores, nós vamos pensar e analisar o seguinte. Na ação civil ex delicto, quando eu tenho a propositura, seja em consoante, seja em autos apartados, nós vamos pensar e analisar que se eu tenho dúvida quanto ao estado civil das pessoas, eu preciso o quê? Dirimir essa dúvida no juízo criminal? Nunca. Então, eu vou paralisar o feito a fim de que seja o quê? Dirimida essa dúvida no juízo civil, que é competente para o mesmo. Então, essa é a primeira limitação. Ora, sendo essa a primeira limitação, os senhores irão me perguntar qual que é a próxima limitação. E a próxima limitação é o seguinte, é a vedação da utilização de provas ilícitas. Agora nós chegamos num ponto marcante da nossa aula, nós chegamos num ponto específico da nossa aula, nós chegamos num ponto que o estudante, que o aluno de pós-graduação, ele deve ficar atento com as perguntas e com os questionamentos. Então, vamos lá. A vedação da utilização de provas ilícitas, ela tem um amparo, o aparato no próprio direito constitucional. Como eu falei no início aqui do nosso curso, a professora Ada Pellegrini Grinover, que vários dos senhores já estudaram, né? Vários já leram as obras, ela traz uma seguinte definição, um seguinte conceito. Só que eu preciso ressaltar para os senhores que a utilização dos conceitos da professora Ada Pellegrini Grinover não são utilizados pela nossa corrente, pelo nosso posicionamento majoritário, tendo em vista que a Lei 11.648, 11.719/2008, ela trouxe uma estruturação que vai modificar justamente o conceito de prova e a utilização da vedação das provas ilícitas. E esse conceito e essa utilização, daqui a pouquinho nós vamos ver aqui aonde que se encontra no dispositivo processual penal. Mas antes disso, presta atenção. A professora Ada, ela faz uma diferenciação que parece-nos muito interessante. Ela faz uma diferenciação do que é uma prova ilícita, do que é uma prova ilegítima. Então, quando ela pensa em prova ilícita, ela está pensando assim, todo o arcabouço probatório que está presente no direito material. Ora, senhores, o que é o direito material para nós? É o próprio direito penal, o que? A legislação penal extravagante e os princípios constitucionais penais. Aí a professora Ada Pellegrini, ela também faz uma diferenciação, colocando assim, que a prova
e lista, ela é o gênero de outras provas, que são as chamadas o quê? Provas ilegítimas. Senhores, essas provas ilegítimas, a professora Ada Pellegrini Grinover diz assim: ora, as provas ilegítimas são aquelas que estão presentes aonde? No direito processual. Daí, o aluno aqui do nosso portal do IAD vai pensar o quê? Ora, senhores, quando eu penso no direito processual, eu estou pensando o quê? No direito processual penal, eu estou pensando na legislação processual penal extravagante, e eu estou pensando também em qual sentido? Eu estou pensando na legislação processual penal extravagante, nos princípios processuais constitucionais. Vou só fazer um lembrete aqui para os senhores. Quando os senhores começaram a estudar aqui no nosso curso, fizeram as primeiras aulas, tiveram aí, né, a releitura do direito processual penal, trabalharam um pouquinho com os sistemas de direito processual penal que existem aqui no Brasil, trabalharam com os sistemas comparados, que para nós é muito importante trabalhar com o sistema comparado que alemão, por exemplo, com o brasileiro, trabalhar com o sistema holandês com o brasileiro, trabalhar com o sistema italiano e com o próprio sistema espanhol em comparação com o direito aí. Então, vamos lembrar essa parte. Quando nós estudamos essa estrutura principiológica do direito processual penal, nós começamos a estudar o quê? Lá dentro da Constituição da República, a seguinte estrutura. Ora, existem princípios que são os princípios regentes do processo penal. Então, nós pensamos naqueles princípios de base, naqueles princípios de formação, que é o quê? O devido processo legal e a dignidade da pessoa humana. Aí eu volto a chamar a atenção para os senhores aqui mais uma vez. Quando eu penso em dignidade da pessoa humana, hoje nós vamos aprimorar esse conceito para chamar do princípio da humanidade. Agora, por que eu preciso aprimorar esse conceito, senhores? Porque eu estou pensando na tratabilidade dos direitos humanos, não somente. Hoje eu estou pensando na tratabilidade do direito internacional dos direitos humanos. E isso é importante para nós, para o direito processual penal? Muito. Porque eu volto a enfatizar, esse arcabouço, senhores, propedêutico, é que vai me dar o quê? A justificativa tanto do legislador e a minha justificativa de analisar, de interpretar o quê? O próprio direito processual penal. Então, voltando lá, nós temos os princípios regentes. Depois desses princípios regentes, nós vamos trabalhar com os princípios constitucionais, processuais, explícitos, que são aqueles que a Constituição traz o quê? De maneira explícita. Vamos ver um exemplo? Acabei de falar o artigo 5º, o inciso 55, e vamos acrescentar aí, na vedação da utilização de provas ilícitas pela nossa Constituição, o artigo 5º, inciso 56. Então, esses são os chamados os princípios constitucionais, processuais explícitos. Ora, senhores, vamos terminar essa revisão, porque essa revisão é importante. Aí vamos trabalhar também com os princípios constitucionais, processuais implícitos, que são aqueles que não estão basicamente abertos. Não são aqueles no qual eu, os senhores, enquanto intérpretes do direito, conseguem abrir a Constituição e identificar prontamente no artigo. Então, nós vamos trabalhar com o princípio aí do tribunal do júri. Nós vamos trabalhar, e daqui a pouquinho eu vou dar uma dica aí em relação a esse livre convencimento, a essa estruturação presente lá no conselho de sentença,
que é um outro tema muito importante aqui para nós em relação à prova, porque nós temos os juízes togados e os juízes não togados. Então, os juízes não togados são os juízes que compõem o próprio conselho de sentença. São aqueles 7 jurados escolhidos que vão se direcionar para a sala secreta, para a votação. Então, ali, nós vamos ver que a aplicação do livre convencimento para esses juízes não togados, e os senhores, assim, bem o sabem, porque já estudaram os procedimentos lá do Tribunal do Júri, lá no Código Penal, que começa lá no artigo 402, são os chamados procedimentos especiais. Aí nós vamos trabalhar esse ponto muito importante lá no Código de Processo Penal. Então, ele vai trabalhar toda essa estruturação dos procedimentos, que são os chamados procedimentos especiais. Então, ali, aquele corpo de jurado, que, na verdade, foram escolhidos o quê? 7, para serem os juízes não togados daquela sessão de julgamento. Então, ali, temos pessoas que não são formadas em direitos, temos pessoas comuns do povo, e desta feita, nós vamos aqui aprender o conceito que que é livre, o convencimento probatório, porque o banco dos réus, é o banco mais democrático que nós temos. Qualquer pessoa pode estar sentada no banco dos réus. E isso é uma verdade inconteste, senhores. Então, aquele conselho de sentença, ele vai estar analisando o órgão de execução do Ministério Público. Por que eu digo órgão de execução? Porque eu não posso, senhores, na atualidade, trabalhar com ilustre representante do Ministério Público, porque o Ministério Público, ele não representa nada. O promotor, ele é o próprio órgão de execução, porque a lei processual penal me diz assim, que a figura do promotor, o promotor ele não representa, o promotor é o próprio órgão de execução. É a mesma coisa um policial militar na rua. Um policial militar na rua, ele não representa o Estado de Minas Gerais, ele fardado é o próprio Estado de Minas Gerais. Ele é uma autoridade militar, por isso que não interessa a patente. Então, voltando aqui, para nós fecharmos essa primeira parte aqui, caminhando aí para o nosso pequeno intervalo. Vamos lá voltar. Então, eu havia falado dos princípios, que são princípios o quê? Regentes. Os princípios que são princípios constitucionais, processuais explícitos, e os princípios que estão os princípios constitucionais, processuais que estão implícitos, como esse, né? Que eu acabei de falar, em relação ao júri aí dessa livre apreciação, em relação à instrumentalidade probatória desse conselho de sentença, composto aí por 7 juízes não togados. Temos também os princípios, que são princípios que eu saio da Constituição, e eu vou trabalhar o quê? Com os princípios presentes aonde? No próprio Código de Processo Penal. Então, voltando lá para o nosso estudo. Olha lá. O primeiro princípio foi da liberdade probatória. Nós vimos que esse princípio da liberdade probatória, ele vai sofrer 2 importantes limitações. A primeira limitação importante, ela está presente aonde? No parágrafo único do artigo 155, em relação ao estado civil das pessoas. Vamos analisar a próxima agora? Olha lá. Ela está presente no artigo 157 do CPP. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas, as obtidas com violação às normas constitucionais legais. Senhores, a professora Ada nos fez um conceito muito importante. Ela diferenciou prova ilícita de prova ilegítima. Só que chamando a atenção para os senhores, esse conceito, ele não é aceito pela nossa corrente majoritária, porque a nossa corrente majoritária, nesse sentido, ela vai ser
legalista. Então, com a alteração em 2008, com a reforma do CPP, hoje nós vamos pensar o quê? Com um conceito de prova ilícita, senhores, que é uma limitação. E essa limitação, ela é importante por quê? Porque essas provas ilícitas deverão ser desentranhadas, extirpadas. Vamos pensar como se fosse um câncer. Eu preciso extirpar, eu preciso retirar essa prova ilícita antes que ela contamine as demais, antes que ela crie metástase, senhores. Então, olha lá, só para fechar essa parte, antes do nosso pequeno intervalo. Artigo 157, senhores, parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. O assunto que eu vou trabalhar com os senhores na retomada aí do nosso intervalo com uma teoria que surgiu na Alemanha. Aí nós vamos trabalhar um conceito de uma teoria que surgiu na Alemanha com uma teoria que surgiu no próprio Estados Unidos, que é um conceito que eu vou estar escrevendo para os senhores em inglês. Ah, professor, eu preciso saber o conceito em inglês? Sim, precisa saber o conceito em inglês, porque a doutrina, porque o concurso, porque nós estamos num curso de pós-graduação. Então, eu vou trabalhar com os senhores uma teoria que surgiu na Alemanha e uma outra teoria que surgiu nos Estados Unidos em relação a essa composição e derivação de uma prova ilícita. E quando eu penso em composição, e quando eu penso, senhores, em derivação de uma prova ilícita, eu vou pensar o quê? Nas hipóteses em que essas provas ilícitas, senhores, poderão ser utilizadas. Ora, professora, essa afirmação parece-nos um pouco absurda, queridos alunos, queridas alunas. No retorno aí do nosso intervalo, eu estarei demonstrando para os senhores quando que nós podemos utilizar as chamadas provas ilícitas. De que forma essas provas poderão ser utilizadas? Prestem bem atenção. E as provas que são derivadas dessas provas ilícitas, que possuem um arcabouço, que vai separar e que esse arcabouço vai diferenciar a própria produção de prova, essas provas não serão contaminadas. Desta feita, poderão ser utilizadas aí durante o processo. Então, muito obrigada. Até então, nosso intervalo breve. Até então, nosso retorno.